Salve pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e agora nós vamos para atividades de lei de Coulomb. Vamos comigo para o quadro aqui e vamos resolver juntos este exercício. Muito bem? Acompanhem comigo aqui. Eu tenho uma carga de 3 vezes 10 na menos 6 Coulomb e ela encontra-se a 3 centímetros de distância de outra carga que tem 1,4 vezes 10 na menos 6 Coulomb. Ponto. Determine a força de atração entre as cargas. Muito bem? A nossa, então, a fórmula da lei de Coulomb, né, ela já tem o meu F de força, já está isolado à minha esquerda, que vai ser igual a minha constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Muito bem, pessoas, esta é a nossa fórmula da lei de Coulomb. Como o enunciado não me falou se essas cargas estão imersas em alguma substância, nós subentendemos que essas cargas estão no vácuo. Sempre que as cargas, então, estão no vácuo, nós usamos a constante eletrostática com o valor de 9 vezes 10 na 9 newtons por metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Isto aqui é a unidade da constante K. Não se preocupem com essa unidade, mas sim gravem o valor 9 vezes 10 na 9, certo? Agora, aplicando a nossa fórmula aqui. O que eu quero achar é a força que está atuando entre essas duas cargas, perfeito? Força igual ao valor da constante, 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga 1, que é 3 vezes 10 na menos 6, que multiplica a carga 2, que é 1,4 vezes 10 também na menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Então eu tenho que ter o seguinte cuidado. Essa distância aqui está em centímetro e para essa fórmula ela me exige que eu tenha isso transformado em metro. Então, para mim transformar 3 centímetros em metros, eu apenas divido esses 3 centímetros por 100. Então, eu dividindo esse 3 centímetros por 100, isso vai me dar 0,03 metros, certo? É essa unidade que eu preciso aqui. Então, eu vou colocar aqui na minha equação 0,03, lembrando que isso está ao quadrado, então eu não posso esquecer do quadrado. E agora, gente boa, eu pego a minha calculadora científica e eu multiplico todo esse pessoal aqui que está em cima, usando a função do exponencial, né? Sempre lembrando que esse pessoal estão todos na base 10, e depois eu divido por 0,03 ao quadrado, ok? Então, apliquei a minha fórmula, eu boto todo esse pessoal aqui na calculadora científica, multiplico esse pessoal e divido por 0,03 ao quadrado, eu vou achar o valor de 4,2 vezes 10 na menos 1. A unidade N quer dizer newtons. Estamos medindo força, então estamos trabalhando em newton. Mas supondo que você não tenha calculadora científica, outra maneira de fazer é a seguinte. Você pega essa primeira unidade da base 10, o 9, o 3 e o 1,4 e multiplica eles, certo? Você pode multiplicar eles. Isso vai dar um valor 9 vezes 3 vezes 1,4 vai dar um valor de 37,8. Certo? Repito a base 10. E o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes. Então ficaria o expoente 9 mais o segundo expoente menos 6 mais o terceiro expoente menos 6. Isso vai dar 9 menos 6 menos 6, 9 menos 12, isso vai me dar menos 3. Este menos 3 eu jogo aqui no expoente.
Então fica 37,8 vezes 10 na menos 3, dividido por 0,03 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, eu vou chegar ao valor de 42 newtons. Perfeito? Esses 42 newtons é a mesma coisa que eu disser 4,2 vezes 10 na menos 1. Apenas foi transformado 42 em notação científica, colocado uma vírgula aqui após a primeira unidade. Certo, pessoas? Então, 42 newtons ou 4,2 vezes 10 da menos 1 newtons é a mesma coisa. Perfeito? Muito bem, caros alunos, vamos para o nosso segundo exemplo de lei de Coulomb. Então, segue o enunciado aqui. Estando duas cargas elétricas idênticas, preste atenção, idênticas, separados por uma distância de 4 metros, determine o valor dessas cargas, sabendo que a força entre elas é de 200 newtons. Vamos para a nossa fórmula. O que a nossa fórmula diz? É força igual a constante que multiplica a carga 1, que multiplica a carga 2 em módulo, dividido por 2. Isso é a nossa fórmula. Perfeito? Tradicional. Porém, aqui está me dizendo que essas duas cargas são idênticas e não está me dando o valor delas. Ok? Mas se as cargas são idênticas, é a mesma coisa que eu dizer que é um número ao quadrado. Perfeito? Então, eu posso alterar essa fórmula aqui para força igual a K vezes Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Perceberam? Eu posso ir manipulando a fórmula desta maneira aqui. Eu posso continuar ainda manipulando, porque o que eu quero saber? Determine o valor dessas cargas, é o que eu preciso saber. Se é o valor das cargas que eu preciso, é o que eu pretendo achar. Eu posso jogar esse Q para o outro lado. Como que ficaria isso, então? Para a gente entender essa manipulação. Esse D que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, ficaria D ao quadrado vezes F igual a K vezes Q ao quadrado. E este Q que está multiplicando, ele passaria dividindo. Então, ficaria D ao quadrado vezes F dividido por K igual a Q ao quadrado. Consegui isolar o meu Q ao quadrado? Consegui. É isso que eu pretendo. Então, eu posso só inverter a posição dela e posso deixar Q ao quadrado igual a distância ao quadrado vezes F dividido pela minha constante. Então, foi essas manipulações que nós fizemos aqui. Passamos esse D para cá multiplicando, ok? Depois passamos esse K aqui para baixo dividindo. E isolamos o Q ao quadrado, que é o que nós pretendemos achar. Vamos fazer então esse cálculo. Vai ficar Q ao quadrado igual distância ao quadrado. A distância é 4 metros, então é 4 ao quadrado, vezes a força, o enunciado me deu é 200 newtons, dividido pela constante eletrostática, que é 9 vezes 10 na 9. Q ao quadrado vezes 200, dividido por 9 na expoente 9. 3, isso vai nos dar 3,55 vezes 10 na menos 7. Perfeito? Só que agora nós não podemos esquecer que nós temos um Q ao quadrado. Então, nós temos que fazer o quê? Tirar a raiz. A raiz desse número vai nos dar o seguinte valor. Então, tirando a raiz desse número, nós vamos ter 5,9 vezes 10 na menos 4, que é a nossa carga elétrica
dessa equação. Certo, gente boa? Então aqui fica a dica. Tendo duas cargas idênticas, eu transformo Q1 e Q2 em Q ao quadrado. Muito bem? Um abraço e até a próxima.